E nós já vamos iniciar o nosso Vitrine Revista com o nosso consultório aberto, falando sobre saúde. Vamos falar sobre prevenção e também sobre o quanto a nossa cidade e região tem se destacado no tratamento de um câncer específico, que é o câncer de pâncreas. Para falar mais sobre o assunto, nós estamos recebendo o cirurgião oncológico, Dr. Bruno Kunz-Bereza. Boa tarde, Dr. Bruno, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde, Patrícia. Que bom tê-lo aqui mais uma vez no nosso Vitrine falando de saúde, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor, vamos lá. Esse tipo de câncer, ele é desafiador do ponto de vista de tratamento e de resolução? Então, ele é desafiador de todas as formas. Diagnóstico, desafiador. Tratamento, desafiador, tanto para o cirurgião como para o paciente. É bem custoso do ponto de vista trabalhoso, mas é um tipo de câncer raro, mas tratável. E hoje também com estratégias, né, que vêm ganhando força, estratégias de diagnóstico precoce. E que estratégias de diagnóstico precoce são essas, doutor? Então, recentemente, para trazer novidade, né? O câncer de pâncreas, por muito tempo, a gente ficou... é um câncer ligado a fatores ambientais, hábito de tabagismo, talvez a diabetes possa ser ou não um fator de risco, mas sempre os pacientes eram diagnosticados através dos sintomas. E muitas vezes os sintomas eles vêm na fase tardia. Então, cerca de 50% dos cânceres hoje de pâncreas, eles já estão em estágio 4. Essa é a nossa realidade brasileira. Então, estágio 4 quer dizer ele já está com metástases, com disseminação da doença. Então, 50%. Hoje nós temos mais ou menos 10 mil casos, um pouco mais de 10 mil casos no Brasil. Então, 5 mil pessoas já faziam diagnóstico disso. Hoje em dia, a gente começa a ter ferramentas mais inovadoras e mais tecnológicas para a gente fazer. Então, a tecnologia ajudando a gente. Hoje, os exames genéticos, por exemplo, eles já estão mais acessíveis. Então, a gente começa a trilhar um caminho muito certeiro para quais pacientes a gente vai fazer o rastreamento. Como não é um câncer muito comum, como por exemplo mama, próstata, as estratégias de rastreamento a gente precisa saber quem a gente vai pedir exame e em qual hora. Isso. E essas estratégias estão começando a criar hoje. Os testes genéticos, né? Claro que primeiro começa com a consulta médica para saber história familiar, fatores de risco, hábitos do paciente. E nesses pacientes você vai traçar uma estratégia, não está definida na literatura ainda, mas cada médico começa a criar a sua estratégia de rastreamento para esses pacientes. E aí vem os testes genéticos muito interessantes. Então, hoje a gente tem painéis genéticos de 15 genes, 20 genes, 60 genes, 120 genes, dependendo do que você quiser pesquisar para esse paciente. E além disso, o que tem mais ganhado força, os pacientes que têm, as pessoas que têm história familiar, ou seja, pai, mãe, parentes de primeiro grau com câncer de pâncreas, eles podem lançar mão de fazer ressonância magnética anualmente. E fazer um rastreamento através da ressonância especificamente para pesquisar câncer de pâncreas. Olha só que interessante. E o doutor falou em relação aos sintomas, né? Que geralmente quando os sintomas aparecem, esse câncer já está num estágio mais avançado. Que sintomas seriam esses, doutor? Então, os sintomas, eles vão aparecer quando o tumor já começa a crescer. Então, o paciente começa a ficar com a pele amarelada, ou é o emagrecimento. O emagrecimento é muito comum nesses pacientes. Cerca de 70% a 90% dos pacientes, eles têm emagrecimento no diagnóstico. A dor abdominal, muitas vezes referida nas costas, então o paciente acaba achando que ele está com problema de coluna e é um problema no pâncreas, porque o pâncreas ele fica na parte posterior do abdômen. Então esses são os principais sintomas. E assim que é feito o diagnóstico, fechado esse diagnóstico de câncer de pâncreas, como que funciona o tratamento, doutor? Nos pacientes que eles vão em estágios iniciais, que a gente tem o tumor e talvez alguma íngua, algum linfonodo ao lado do pâncreas, esses pacientes eles vão para a opção curativa, que é a cirurgia. E essa é a temida de todos os pacientes, né? No meu consultório é muito comum chegarem, né? É rotina. É uma cirurgia de câncer de pâncreas. Nossa, mas o médico lá da minha cidade falou que não dá certo a cirurgia. Ou não, é melhor não fazer cirurgia porque o paciente morre na cirurgia. Então, esses paradigmas também, para quem trabalha com câncer de pâncreas, a gente tem que vencer todo dia. E isso acho que é muito importante a gente falar com a dimensão que a gente tem de população que assiste seu programa, que não é uma realidade, né? Hoje a gente tem
no Paraná, uma das melhores estatísticas em relação a resultados de câncer de pâncreas e cirurgia, né? A gente tem médias brasileiras muito altas, estados com poucos recursos, em média, a mortalidade chega a mais de 30%. No Paraná, a gente está ali 16%, só que nos grandes centros, nos centros que fazem isso, muita cirurgia, isso chega a 3,8%, 4%. É uma cirurgia de risco? Sim, mas não é aquela cirurgia que o médico vem falando, até colegas médicos vêm falando, não faça a cirurgia. Não, a gente faz com muita destreza, com muita paciência, com muita experiência essa cirurgia e dá certo, os pacientes se beneficiam muito. Agora a gente observa também que junto com tudo isso, né, a experiência do médico, aqui a gente falando com o Dr. Bruno, tem também o corpo clínico, o local onde é realizado e a gente tem o SEONC como referência, doutor. Exatamente. Hoje, câncer de pâncreas, a gente... Antes era assim, você fez o diagnóstico, depois você ia correndo, né? Correndo tratar, porque senão não vai dar tempo, porque é um câncer muito agressivo. Hoje a gente já tem uma mentalidade diferente. O tratamento é multidisciplinar. Então, quando o paciente chega com uma suspeita de câncer de pâncreas no meu consultório, é bem interessante, porque a primeira conduta é acalmar ele. Acalmar ele e os familiares, e falar assim, calma, a gente tem trabalho pela frente, mas a gente precisa traçar nosso plano. E ele vai fazer todo um tratamento multidisciplinar com nutricionista para preparar para a cirurgia, vai passar com fisioterapeuta, vai passar com cardiologista, vai melhorar com endócrino para melhorar a diabetes que ele possa estar tendo. Então a gente faz todo um preparo do paciente para a cirurgia. Mesmo os pacientes que vão para quimioterapia ou radioterapia, eles também vão precisar dessas especialidades. É claro, vai contar com cirurgião, vai contar com um oncologista clínico que faz a quimioterapia, vai contar com radioterapeuta. Então, é uma gama de especialistas e de estrutura, né, que acaba usando praticamente tudo que há de melhor e tudo que há de mais especializado. E quando a gente fala de prevenção, doutor, em relação a esse tipo de câncer, o que a gente está falando? Prevenção. Então, como que o câncer surge, a gente tem que ver os fatores de risco. O câncer de pâncreas, ele vai surgir, além dos fatores genéticos que a gente falou, hábitos de vida, ele é muito relacionado a hábitos de vida. Então, os pacientes que têm histórico de tabagismo, eles estão em risco. Então, a primeira forma de prevenção é cessar o tabagismo, cessar o etilismo, hábitos saudáveis alimentares e combater esse sedentarismo. Pacientes que experimentam também controle da glicemia, ou seja, controle de diabetes melhor, possivelmente também tem uma prevenção contra câncer de pâncreas. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no nosso Vitrine Revista. Eu que agradeço. Eu entrevistei, gente, o médico Dr. Bruno Kunz Bereza, ele que é cirurgião oncológico do SEONC, Hospital do Câncer. O hospital que vocês estão vendo aí, que foi fundado em 1993 e é referência no diagnóstico e tratamento do câncer. O Centro de Oncologia possui uma estrutura completa e um corpo médico de ponta em constante evolução. SEONC, Hospital do Câncer.